Consegue entender agora por que os babilônicos tinham conhecimento de astronomia avançada? Porque são anjos, vieram de lá, filho. Você também é um astrônomo avançado. É só te devolver a memória. Tanto é que quando eu tive essa experiência em coma, quando eu estava indo embora, o que ele falou para mim? Você vai voltar com a sua memória. Nós não vamos retirar a sua memória. Você vai entender desde a Guerra Celestial até agora. Você vai voltar com a sua memória. Só que você vai ser prejudicado em guerra espiritual lá. Porque eles vão te enxergar, eles vão saber quem você é, porque você tem a memória. Consegue entender por que quando eu tinha os ensinos do meu pai, eu consegui juntar o quebra-cabeça? Porque eles deram a memória. Então, e por que eu entendo de astronomia de uma forma simples, de explicar? Acho que foi antes de ontem, eu fiz uma live assim, com 2, 3 pessoas que colocam na chamada, para mim explicar algo de astronomia avançado. Não, eu não tenho essas conversas que eu tenho no YouTube. Eu estou ensinando astronomia para uma criança. Mas quando eu converso com um astrônomo, a conversa é totalmente diferente. Do cara fala assim, como que você consegue ter essa compreensão, Eduardo? Você não é astrônomo. A memória. Entendeu? Porque Daniel teve que pegar o conhecimento de astronomia lá na Babilônia, filho. E ele teve a capacidade de filtrar. É o que não acontece hoje. Vamos fazer um novo programa da Matrix. Você está aprendendo astronomia bíblica, astrologia. Não vai nisso não. É nova era. Fecha os olhos, nova era. Não vê? Eu fui falar de energia, de um corpo humano, de uma missa de 7º dia, que a Igreja Católica faz missa de 7º dia. É necromante. Meu pai. Nosso programa. Eu vejo pessoas que não entendem um pingo de astronomia e quer entender a astronomia. Tanto é que eu vou falar algo sem engrandecer que toda a glória, toda a honra do Criador. Tira eu da internet. Não estou falando que eu sou peça-chave, estou falando de astronomia. Tira tudo que eu já expliquei de astronomia de uma forma simples. Eles estavam até hoje falando, desculpa a expressão que eu vou usar, merda sobre o Fiuco. Nunca conseguiram correlacionar o Fiuco, Escorpião, e nem com a do pássaro que entrou. Que está até no brasão da tribo de Dan. E os astrônomos também não sabiam explicar por que Escorpião o Sol fica lá só 5 dias, vem diminuindo. Eu já conversei com o astrônomo da Holanda e não sabia me responder. E quando eu expliquei para ele, ele vai checar, que eles checam de uma forma diferente, eles falaram, meu pai do céu. Entendeu? Estamos até hoje, por isso que eu falo. Polaris, estavam falando que a Polaris é a porta do céu, estavam falando que óleo é amarrado do céu, não estava, eu tenho certeza. Pelo contrário, não, óleo é do capeta, óleo é do capeta. Meu Deus do céu. Você pega uma pessoa que está lá no meio do mato, nunca estudou astronomia, óleo é do capeta. Programa da Matrix. Estou falando que eu sou a voz da verdade, mas eu estou falando de astronomia, né? Com toda a humildade. Então, o jardim suspenso, que você sempre escuta falar, jardim suspenso da Babilônia, nunca houve igual. Eu vou te explicar por que nunca houve igual. Aqui eu já fui falando, você já sabe. Por isso, os babilônicos tinham conhecimento astronômico. Aqui está mostrando as imagens que existem na internet, aproximadas, né? Ó, na primeira terra, agora presta atenção, hein? Eu já te dei um monte de quebra-cabeça. Agora, limpamente agora, ó. Você tem que prestar atenção no que eu vou te falar, que você junta o quebra-cabeça todinho. Ó. Você vai mais além. Aí você tem que juntar do que já foi falado de glândula pineal, de tudo. Ó. E teve muito símbolo aqui que eu não peguei porque eu não achei. E também tive até um receio de colocar, porque aí vem o pessoal, isso é conhecimento de nova era. Então depois vocês procuram e você vai ver que é te mostrado. Ó, na primeira terra, o Sol central não está lá. Quem está lá era uma árvore. O Sol central, essa árvore, claro que ela tem um código-fonte que é o Messias, mas não era uma pedra. Era uma árvore. Quem tinha o conhecimento, a memória do Messias, era uma árvore. A raiz de baixo, ela fazia a holografia, que o céu azul estava embaixo. E a árvore de cima se estendia até o céu. E se fazer uma menção, é um pouco do sonho de Nabucodonosor. É um negócio assim, se eu estiver errado, mas deve ter uma passagem bíblica nesse sentido. Então você vê aqui, ó, a árvore sendo criada, os dois mundos. Então aqui, para você ter uma noção, eu coloquei, ó, na primeira terra, era uma árvore, o Sol central, o código-fonte. É assim, é o sonho de Nabucodonosor. Ela encosta até no domo de quartzo.
Então você tem aqui, ó, o Sol vermelho, né? A Terra era vermelha, a Terra está no centro, e a outra Terra, o céu azul, está embaixo. Tanto é, lá na série do Loki, ele cai, você lembra que ele caía no mundo de baixo? Você lembra que quem cuidava era o dragão? E quando ele chega, que ele tem que matar o dragão não estava preso no Sol central, quando ele vai conversar com o dragão, quem que era o dragão? O diabo. Ele conversou com o diabo. Você lembra da série do Loki no final? Quando ele conversa com o diabo? Quando ele conversa lá nessa série com o diabo, é mostrado o sistema da Matrix todinho. Você dá um salto na... Se você juntar todos esses conhecimentos meus, o que eles mostraram lá, você vai entender tudo. Você vai ver que tudo que é falado aqui tem lógica. Então, quem caía lá embaixo, quem assistiu o Triângulo das Bermudas, que cai lá embaixo, a gente lá embaixo, filho, a gente lá embaixo, e não sabe o que está acontecendo. Ele está lá na terra de baixo. Ele está no mundo invertido. Ele está no mundo invertido. E aqui, ó, a segunda terra também era uma árvore. O Sol central também continua sendo uma árvore. Mesmo quando ele mudou a frequência dessa árvore, né, ele só mudou a frequência. Ela continua sendo a árvore. Você vai ver o quebra-cabeça que você vai juntar. Ó, antes de ligar a terceira terra, o diabo chega ao terceiro céu, aonde vai ocasionar a queda de Adão e Eva. Ele chega através da árvore. Silício. As árvores eram de silício. E o corpo dessas entidades eram de silício. Consegue entender que quando ele entra pela árvore e ele tem o contato, ele fica muito tempo nesse campo magnético, em contato com Eva. Não sei se houve uma relação. Eu particularmente, eu não acredito. Porque eles estão no terceiro céu. Eu acredito que vai haver uma corrupção genética lá nos 200 anjos de Enoque, que é mencionado no capítulo 6. Mas respeita a opinião de quem defende isso. Eu, particularmente, não acredito nisso. Eu acho que foi... não houve, como que eu posso falar assim, realmente uma relação. Eu não sei como ele conseguiu corromper Eva. Eu não sei se a Eva, quando ela pega esse fruto, o contato não chega a ser uma relação, eu acredito. Chega a ser um contato de... Porque eles são energia. Tanto o corpo de Eva não era um corpo materializado igual ao nosso. Eles tinham um corpo de luz. Eles precisaram ser revestidos de capa. O Criador teve que fazer uma capa quando expulsou Adão e Eva. Eu acredito que é igual um aperto de mão e a energia é unificar, né? E ele fica preso nessa dimensão, né? Ele ficou preso nessa dimensão, ou talvez ele não foi permitido. O meu avô, ele contava essa história para nós. Deixa eu ler Gênesis e vou voltar ali. Ó. Gênesis capítulo 3, versículo 22 e 24. Então disse o Senhor Yahweh, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Então você tem uma árvore lá que é da vida, a vida eterna. E você também tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso o Senhor Yahweh o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual foram tirado. Depois de expulsar o homem, colocou o leste do jardim do Éden, querubins, e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. O meu avô, ele vem de família rabínica, e ele conversava muito com os rabinos. Eles falam que o Criador cortou a árvore. Ele corta a árvore. E a partir do momento que ele cortou a árvore, é como se o inimigo ficasse preso nessa dimensão nossa. Por isso que Adão e Eva, ele funcionou como uma ratoeira. Eu vou prender o diabo na terceira dimensão, terceira, quarta, quinta. Você tem que entender que quem cria o restante das dimensões é a terceira, filho. Ela é a base de tudo. Ela é a mais forte. Ela é o elo da corrente. Se você estourar o elo mais forte, a fraca estoura tudo. É ela que está puxando todo mundo.